Bom dia, turma de gestão e negócios. Vocês tiveram a primeira escrita comigo e eu vim aqui falar de alguns erros que foram recorrentes em muitas redações, para que vocês possam ter uma ajuda, um auxílio para dar continuidade na reescrita e nas outras escritas. Muito bem. O texto que é digitado, ele segue também umas padronizações obrigatórias, qualquer texto técnico, tá? Uma delas, ele deve ser alinhado, então alguns alunos ganharam o número 23, tem que buscar lá em cima no Word, alinhamento e colocar o seu texto alinhado. E alguns alunos não destacaram o que seria um parágrafo. Assim como sendo um erro quando a gente está escrevendo que coloca o parágrafo coladinho à folha, é a mesma coisa dentro do sistema do Word, PDF ou qualquer outro documento. O parágrafo, por isso, receberam o número 22. Isso significa o aluno ele tem que buscar um botãozinho lá, eu acho que é o Tab, né? Que dá o espaço automático de parágrafo para que possa começar a escrever o seu texto. E toda vez que tiver um parágrafo, utilizar novamente dessa mesma tecla. Tem aluno que parece que não tem muita consciência ou não utilizou muito de trabalhos dentro do Word, PDF, do Office em si. Então, o Office ele serve para os textos acadêmicos que seguem regras, assim como a escrita, como a manuscrita, né? Que você tem que deixar o espaço. Então, por isso que estaria ali o número 22, o seu parágrafo estava com letra maiúscula, a outra linha, que seria o próximo parágrafo, estaria embaixo, sim, mas o espaço ele não é dado, então não é considerado parágrafo. É como se fosse um ponto que acabou uma linha e é continuativo, não teve espaço embaixo, em cima você colocou embaixo, ok? Então nós tivemos esses erros. Outro erro que foi muito recorrente, por mais que eu tenha escrito sobre uma empresa para você imaginar, todo o seu texto até o final do ano ele está sendo treinado para que você escreva de maneira técnica. Eu falei isso na aula que nós tivemos, falei código por código, está gravada essa aula, ela está na plataforma e eu falei que todo o texto que você venha escrever vai vir de maneira técnica. Vai ser o seu pensamento, mas de maneira técnica. O que isso significa? Que você não deverá colocar a primeira pessoa. Nós da loja estamos. Não, encontra-se na loja tal, encontramos. Outra coisa que foi de muita sequência é começar a escrever o primeiro parágrafo, não são os posteriores. O primeiro parágrafo do seu texto com preposição. Aquilo ali é um pequeno texto, então a gente sempre vai buscar iniciar com a ordem direta. O que seria a ordem direta? Sujeito, verbo e o restante. Os próximos parágrafos poderão vir sim com preposição à frente, mas o primeiro parágrafo não. A gente, toda vez que a gente tiver uma proposta, a gente vai iniciar um pequeno texto. A gente não vai utilizar como se fosse uma resposta discursiva de uma prova. Responda quantos países, né? Até se fosse assim, os países são tá, 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 tá. Olha como eu coloquei os países. Eu comecei com sujeito, são, verbo e coloquei o restante. Então é sempre assim, ordem direta, você está formando um texto e um texto técnico. A loja de calçado encontra-se sempre terceira pessoa, tá? Se muitos tivessem observado ou visto a aula que foi gravada ou participado da aula, não teriam essa dúvida, porque eu coloquei para muitos alunos a respeito de não utilizar a primeira pessoa. Na proposta pode estar em primeira pessoa e você não vai utilizar da primeira pessoa, igual um artigo acadêmico, igual um TCC, que a gente opta sempre, está falando de nós mesmos, nós estamos escrevendo o TCC. Nós estamos escrevendo o artigo e a gente dá um jeito de colocar tudo em terceira pessoa, tá certo? O que mais? Dei uma pausinha aqui para olhar no texto do que eu escrevi. Não utilize aspas
não utilize aspas. Tudo que você fosse colocar em aspas, como se fosse dar um outro sentido, pensa numa palavra que caiba, que seja adequada para você não utilizar aspas. Utilização de aspas em texto técnico, olha que nós não estamos falando de texto comum, texto de noticiário, texto de poema. A gente está sendo treinado para escrever texto técnico. Então a gente vai escrever texto técnico até o final do ano. E texto técnico a gente não usa aspas para colocar um sentido diferente naquela palavra. A gente mostra que a gente tem uma quantidade de palavras, temos sinônimos dentro de nós, na nossa gramática internalizada, o suficiente para colocar uma palavra adequada do que fazer uma muleta, que é colocar uma palavra com um sentido que você quer dar um outro sentido, entre aspas. Como encontrei várias, mas várias e várias metáforas. Texto técnico não tem figura de linguagem, como por exemplo, a loja se manter firme. Não é a loja que se mantém firme. A loja não faz nada por ela. O país está vivenciando, as pessoas desse país estão vivenciando. Quem vivencia é quem está vivo e não o país. Professora, mas a gente fala isso recorrente. Eu sei, nós falamos sim. E isso está muito certo ao falar. E talvez para escrever um texto com uma linguagem informal também. Mas para a gente treinar o nosso texto técnico que vocês estão fazendo essa disciplina, para treinar, falar sobre assuntos relativos à formação de vocês acadêmica, treinando para textos técnicos, para que vocês estejam aptos ou melhorados, cada um dentro da sua, vamos dizer assim, dentro do seu padrão, escrever artigos no terceiro ano, escrever o seu TCC ou qualquer outro trabalho, de maneira técnica. Então, a gente está utilizando de atributos que nós temos com atributos que nós devemos ter. Tudo bem? Tem gente que colocou sangue no olho, voltar para o campo de batalha. Não, então isso daí tudo é figura de linguagem, ok? É um pequeno texto e esse texto tem que ser dividido em no mínimo 3 parágrafos. Não tem como escrever 15 linhas com menos 3 parágrafos. Sem contar que nós não podemos ter um parágrafo com 2 linhas e outro parágrafo com 10 linhas. Tem alguma coisa errada aí. Então, o texto, ele além de ser de fácil compreensão, de ter coesão, que é ter as palavras que juntam e dão sentido para a gente, como as preposições, como as conjunções, como faz a ligação de coesão entre um parágrafo e outro, tá certo? Então a gente tem no mínimo 3 parágrafos. Com essa quantidade de linhas, máximo 4. Então fica muito pequenininho. Tá certo? Que um faz uma ligação com o outro. Não tem como ter um parágrafo enorme. É como olhar, é como se fosse um prato de comida. Ele pode estar super cheiroso. Quando você olha, tem que estar apetitoso também com os olhos. A mesma coisa escrita. Né? Sendo manuscrito ou digitado, tem que estar alinhado, tem que estar espaço de parágrafo, tem que ter os parágrafos mais ou menos do mesmo tamanho. É assim que a gente vai aprender até o final do ano, cada vez melhor fazer os nossos textos. E eu coloco ali, né? E o OC tem essa função. Eu coloco na linha o número. E você vai olhar no código e vai tentar achar. Eu não posso te dar a resposta. O objetivo é esse. Antigamente, quando se circulava, o aluno só reproduzia aquilo ali, ele não teve o trabalho de buscar o seu próprio erro, então não gerava aprendizado. Isso é a técnica do OC, que não veio daqui, que veio de fora. Ela é dessa maneira mesmo. Tem o código ali, você vai tentar encontrar. Se você não encontrar, na hora que eu for recorrigir o seu texto, eu vou mostrar onde você errou e por que sua nota foi diminuída por você não ter encontrado o texto. Então, tem alunos me perguntando que não é dúvida. Eles não estão achando na linha o número que eu coloquei. E aí eu não posso dar resposta. É como se fosse dar a resposta de uma prova. Né? Você vai ter que procurar na sua linha, se for o texto todo, tá marcado o texto todo, se for incoerência em 2 linhas, coesão em 2, vai estar as 2 linhas marcadas. E sim, assim que você corrigir o seu novo texto, fizer o seu novo texto, melhorar, você vai tirar aqueles comentários que foram feitos. Eu já tenho esse material para saber, eu vou olhar antes o material
que eu mandei os erros que era para você ter modificado e verificar se você modificou, se você encontrou, e vou te dar uma nota por isso, ok? Então eu estou mandando isso daí para ser mais um auxílio. Vocês têm o fórum de dúvidas e o e-mail para comunicação. Eu vou responder sempre, no máximo até 3 dias, tá? Não me sinto confortável de passar o meu número de telefone celular para ter grupo de WhatsApp. Eu já tentei fazer isso em outros anos e não deu muito certo, porque a palavra bom senso, ela é muito subjetiva, e o bom senso, quando começa a mexer com a vida de alguns alunos, se torna inexistente. No final do ano, muitos alunos mandando mensagem de madrugada, final de semana, e eu ainda não tinha o meu filho. Tá? Então, eu não posso ir, não vou trabalhar necessariamente 24 horas, porque seria impossível, né? A gente tem uma vida particular, assim como vocês, nós também temos, e hoje em dia eu não me vejo em condição de, mesmo que tenham mensagens por WhatsApp, responder de comum pronto atendimento, tá? Porque como eu falei, eu tô com um filho de 5 meses, ainda amamentando, com a amamentação no peito, né? Nesse momento de pandemia, dentro de casa, sem ter uma creche para deixar o meu filho. Então eu só posso ver e vejo todos os dias o e-mail e as mensagens a partir das 6 horas da tarde, quando meu marido chega. Fora disso, eu tenho que disponibilizar do tempo para com o meu filho de 5 meses. Quando dá um tempinho extra, eu olho, com certeza. E eu tentei fazer esse tipo de apoio outros anos na faculdade, quando eu não possuía ainda um filho pequeno. E não foi fácil, porque, como eu falei, as pessoas elas são imediatistas e querem respostas instantâneas. Então, sabendo que o máximo de resposta será em 3 dias, eu peço que aguardem e peço também para que se organizem para não deixar o seu texto de um dia para o outro, porque talvez você possa não ter a sua resposta dada com a prontidão que você desejaria, tá certo? Mas eu tento sempre fazer em menos tempo, tá certo? Em 24 horas, como eu olho todo dia, a possibilidade de em 24 horas, se você acabou de mandar a mensagem a hora que eu entrei ali, nas 6 horas da tarde, vai ter a sua resposta bem imediata sendo respondida, tá bom? Eu agradeço a compreensão e o entendimento que também o professor ele não trabalha só para uma única instituição. Eu estou trabalhando em várias plataformas, tentando responder e tentando fazer o meu melhor. Eu estou totalmente à disposição de vocês, mas não dessa maneira tão imediata, porque alguns coordenadores vieram conversar comigo, mandaram mensagem dizendo desespero, o aluno dizendo que eu nunca respondo, e isso daí é aquela questão realmente que a gente está em pandemia, né? A gente quer a nossa resposta de imediato respondida. Então, assim, no que eu puder ajudar, se quiser algum outro vídeo, tutorial de explicação, manda lá a mensagem e fala assim, professora, explica esse de maneira geral. Eu não vou poder explicar por que no seu texto, na sua linha, você não encontrou. Mas eu posso falar sobre o assunto como eu fiz aqui e eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Para esse vídeo não chegar a 15 minutos, tá? Que senão ficar muito extenso, eu quero que vocês tenham um ótimo final de semana e que entrem em contato toda vez que tiverem alguma dúvida e que eu possa ter ajudado um pouquinho mais na sua escrita. O que importa, gente, é vocês melhorarem muito a escrita. Eu sou muito técnica na busca ali das possibilidades para a gente poder se alinhar e escrever um texto excelente. Quando chegar no final do ano, vocês estarem sem dúvidas para os próximos anos. Isso aí é para a vida, não é para o momento de agora, para passar ou não passar, né? Se Deus quiser, a gente vai ter o mínimo de possibilidade de escrever, pode não tirar a nota máxima, mas passar quase todo mundo. Nós temos 90% de alunos que fizeram todos os textos, né? 90% de aprovações nessa disciplina, mas utilizem essa disciplina para a vida, tá bom? Um beijão para todos vocês, fiquem com Deus.